Morrendo, morrerás. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Dos 613 mandamentos da lei judaica criada por escribas e fariseus, 365 deles são negativos, todos com a ordem expressa de não fazer ou de não ser. Desculpem os rabinos, mas isso vai de encontro à ação de Deus manifestada na criação, quando a maioria esmagadora dos seus mandamentos são positivos. Todos com a ordem de ser e de fazer acontecer. Haja luz, haja firmamento, haja luzeiro no firmamento. Ajuntem-se as águas, produzam seres viventes, façamos o homem, multiplicai-vos e por aí afora. Interessante notar que foi justamente o único mandamento negativo, o de não comer a árvore do conhecimento, foi, e ainda é até hoje, o único mandamento a ser contestado. O homem não tratou antemão de se contrapor a qualquer outro mandamento. E é especificamente nessa desobediência que se instalou a questão fundamental da nossa existência, o porquê da finitude da vida. Mas para que esse assunto seja desenvolvido, precisamos ter em mente o nosso versículo controverso que vem logo a seguir. Em tese, aquilo que se comprovou ser o mais factual. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. É mais do que evidente que nem o homem nem a mulher morreram imediatamente após comerem do fruto proibido. Isso somente se deu após um longo tempo. A serpente tinha razão? Estaria ela mais certa do que Deus? A verdade lhe pertence? Teria Deus se enganado ou mesmo mentindo para intimidar o casal à não desobediência? Deus poderia ter dito simplesmente: vocês podem comer de todos os frutos, menos deste. Antes de adentrarmos nesta primordial questão, precisamos atentar para outro elemento que está presente no modo mais comum de interpretação bíblica: a fatídica permissividade de se traduzir a Bíblia como se ela tivesse sido escrita para nós, no nosso tempo e na nossa língua. Normalmente são esses três itens que tornam a sua tradução dúbia, o que tem provocado cisões e questionamentos igualmente primordiais. São exatamente os textos que merecem a mais acurada atenção, os que são mais utilizados para induzir o povo de Deus ao engano. Se fôssemos traduzir esse texto desconsiderando os tempos e verbos do hebraico que não existem na nossa língua, com toda certeza diríamos: certamente morrerás. Porém, uma tradição mais escorreita acrescentaria elementos vitais que nos levariam a considerar uma nova compreensão do que foi escrito. Teríamos palavras mais próximas desta conclusão: no dia que dela comerdes, morrendo, morrerás. Embora essa tradução seja, na sua essência, corroborada pelo pensamento iluminista, que em suma dizia que começamos a morrer no instante em que nascemos, o sentido que a Bíblia dá à morte não tem de forma alguma essa negatividade absoluta. Mesmo quando o gênero humano, aqui representado por Adão, rasgou os mandamentos mais consensuais e fundamentais para a sua existência e coexistência em sociedade, ainda assim, Deus lhe concedeu uma sobrevida, ou seja, uma prorrogação da sua existência, ainda que flagrado em delito. O fez para que, imbuídos da certeza da nossa morte, considerássemos conceitos que fatalmente nos levam à morte prematura. Logicamente que houve um crescimento na nossa maneira de entender esse acontecimento. Mesmo aquilo que em primeira instância pareceu ser uma maldição, a mulher dá à luz em dores, a implementação do governo masculino, do fruto do trabalho vir com a fadiga, hoje olhamos com outros olhos e passamos a considerá-los coerentes e, por que não dizer, necessário que sejam assim. Porém, o sentido mais amplo daquele prenúncio de morte no Jardim do Éden materializou-se de forma plena no ministério de Jesus o Cristo. O Mestre não apenas relativizou a morte certificada da filha de Jairo, comparando-a com um sono no qual o poder de Deus podia fazê-la acordar.
Estendeu a visão de que a morte pode ser escalonada, ao recomendar que temamos tão somente a morte impetrada por aqueles que podem matar o corpo e a alma. Mas isso ainda não é tudo. Em uma afirmação inusitada e acima de todos os preceitos estabelecidos até então pela tradição judaica, Jesus nos abre uma nova fronteira. Estabelece um conceito novo, sequer cogitado por qualquer corrente filosófica, que ainda persiste em considerar se existe ou não vida após a morte. Jesus declara explicitamente o quanto a morte pode ser essencial e produtiva. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto.